Pessoal, dando continuidade à nossa aula desta sexta-feira, depois do intervalo, né? A gente vai falar na disciplina hoje de cultura indígena e afro-brasileira, fundamentos históricos, lutas de indígenas e negros pela educação. Então, no Brasil do século XIX, foi marcado por profundas alterações sociais, políticas e econômicas. Se a gente pegar o começo do século XIX, a gente tem logo em 1808 a chegada da família real no Brasil, em 1822 independência, 1889 proclamação da República, né? Então, foi um século de muitas mudanças nesse país, né? Então a 1888 a libertação a abolição da escravatura, né, no Brasil. Então a questão racial apresentou-se como um dos elementos determinantes para as configurações da sociedade e do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro se caracterizou por muito tempo pelo colonialismo e escravismo, né? Suas regras eram ditadas por Portugal e tudo que se produzia era para o sustento da metrópole. Então, dessa maneira, os indígenas inicialmente e os negros posteriormente foram escravizados e coisificados, sendo excluídos ao acesso da riqueza produzida no Brasil. Como escravo, não tem salário, trabalha de graça, a troco da moradia e da alimentação, e é vendido, é comercializado como coisa. É capturado como coisa e é vendido como coisa, né? Então, uma das consequências dessa constituição histórica é que o Brasil tornou-se um dos países com pior distribuição de renda e com maior desigualdade racial do planeta. E o mais grave, com a perpetuação dessa condição até o século XXI. Além desse racismo residual, o que vemos é a permanência da exclusão racial e atitudes preconceituosas, ressignificadas no cotidiano. Ou seja, tudo aquilo que acontecia lá no século XIX virou um resíduo e ganhou um outro significado hoje, não que sejam coisas, mas que sejam tratados com diferença. Vamos lá para a aula de antes do intervalo. Todos são iguais? Todos são iguais? Nós devemos considerar as diferenças dentro da igualdade. A igualdade inclui as diferenças, né? Dentro do todos são iguais, não é um padrão, mas sim as diferenças, né? Então, e isso daí contribuiu para a manutenção da miséria das populações negras. De outra parte, há especificidades, né? Os povos indígenas frequentemente se veem às voltas em conflitos acirrados na defesa de suas formas de sobrevivência e cultura, que exigem do Estado brasileiro uma intervenção qualificada nas disputas por terras, né? Então, com isso, as populações negras e indígenas no Brasil, elas sofrem preconceitos raciais e encontram-se impedidas de acessar bens e serviços, tais como saúde, educação, segurança e emprego. Eu não quero entrar na seara da valorização no emprego,
porque isso é um assunto muito polêmico e muito longo para o tempo que nós temos para desenvolver esse tema hoje, né? Mas os números do censo lá de 2010, vamos ver aqui. Do IBGE, mostram que diversos municípios do Brasil, a grande parte da população indígena em extrema pobreza, sem renda própria. Então, eu vou ler aqui, o censo, ele mostra ainda que a população indígena representa apenas 0,4% dos brasileiros. Contudo, representa 2,9% da população em extrema pobreza. É na posição de base da pirâmide social, como nos mostram os dados do IBGE, em que o negro e o indígena se encontram. Tá? Então, a gente compreende de todos os setores sociais básicos dos quais o negro é excluído, a educação é o que contribui de forma decisiva para a mobilidade social. Né? Se não tem acesso à educação, não tem acesso à mobilidade social. Como é que vai progredir na vida sem educação? Né? Então, a educação, quando pautada nos princípios da promoção da igualdade e do respeito às diferenças, pode influenciar nas chances de integração dos indivíduos, nas chances de sucesso, né? De diferentes raças, etnias na sociedade, e na transformação de uma situação desigual em que eles se encontram. Né? Então, a sociedade brasileira tem revelado nos últimos tempos o surgimento e o crescimento de novas forças sociais nascidas nas décadas de 60 e 70, influenciada pelo consenso mundial de que os direitos humanos devem ser os princípios de uma sociedade livre, harmônica e justa. Assim, a nossa Constituição de 88, ela configura como expressão dos anseios de liberdade, das lutas pela democracia de todo o povo brasileiro, e instrumento legítimo de consagração com força jurídica. Então, o processo democrático estabelecido na Constituição brasileira relativamente às populações negra e indígena, historicamente excluídas no que diz respeito à educação, passa a ser regulamentado na LDB, nos seus artigos 26A e 79B. Então, essa legislação estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Então a gente vai lá para a aula de que vocês tiveram há tempos atrás, estudos avançados em currículo, né? Quando a gente faz a adaptação do currículo às necessidades locais. Tá? Então, retornando à nossa aula, o Estado brasileiro passa a se reconhecer racista a partir das lutas e reivindicações dos movimentos sociais e, em março de 2003, institui a Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial. Com essa instituição, estados, municípios e o Distrito Federal passam a se organizar rumo ao estabelecimento de políticas públicas de inclusão educacional.
E assim, um exemplo, lá em Brasília, no Distrito Federal, foi instituído em 2011 a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, né? E nessa mesma perspectiva que institui lá na estrutura a coordenação de diversidade da escola no aperfeiçoamento dos profissionais, né? Então, é uma política pública, um conjunto de medidas que passa a fazer parte, né, da inclusão de populações historicamente excluídas, né? Para quê? Para garantir a implementação dos artigos 26A e 79B da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E então, assim, eu gostaria de perguntar a vocês hoje o seguinte: como que vocês enxergam essa situação nos dias atuais? Como vocês enxergam o tratamento a esses então, historicamente excluídos, né, negros e indígenas, no nosso país? Se nós temos a implantação em 2003 da Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial, em março de 2003. São quase 20 anos. Vocês conseguem enxergar na nossa sociedade uma evolução? Sim ou não? Por quê? Vocês vão me responder isso lá no Class, vão postar para registro, né? E aproveitando a oportunidade, eu estou tentando, para a semana que vem, juntamente com um colega que tem vasta experiência no assunto, convidá-los para uma sala no Zoom, e para isso, antecipadamente, eu vou mandar o convite, se der certo. E aí, essa atividade no Zoom, ela será muitíssimo importante. A gente vai ter tipo de um bate-papo com um amigo, na sexta-feira que vem, se conseguir, né, na agenda dele. E estava certo dele ir na universidade no dia 23, no dia 20 de março, né? Mas